Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo. Meu nome é Anderson de Souza e esse aqui é o canal Paranoide. Bom, né, quem tá inscrito no canal há muito tempo sabe que de vez em quando eu gosto de falar alguns assuntos assim meio fora da curva, sem que seja dieta, treino, né, todo esse burbuliço que rola aqui no canal. De vez em quando eu gosto de fazer uns vídeos fora da curva. E hoje a gente vai falar sobre aviação, porque por incrível que pareça, eu também entendo de aviação. Eu não sou um cara puta estudado, eu não tenho uma inteligência surreal, porém eu sou muito curioso. Desde o momento que eu tive a necessidade de voar, né, na outra empresa que eu trabalhava, inclusive eu fazia muito Rio, São Paulo, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. Então quando eu vi que eu ia ter necessidade de voar, então comecei a estudar muito sobre aviação. Inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre o acidente do Theory Zavascki. Sim, naquela época que todo mundo falava que, não, mataram, não sei o que. Eu fui contrário a tudo isso, inclusive eu fui elogiado nos comentários por um comandante, por um piloto. Tem um comentário dele lá, o vídeo ainda está aqui no canal, então se você quiser pesquisar aí, canal Paranoide, Theory Zavascki, tá aí. Então hoje a gente vai trazer um assunto tanto quanto diferente. Eu já vinha a fim de falar nesse assunto, fiquei pensando, falo, não falo. Pois bem, decidi falar porque eu tenho o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Então vamos falar sobre isso. Se você for novo por aqui, se inscreve no canal. Se você tá afim de treinar e tem preguiça, se inscreve no canal. Se tá afim de fazer uma dieta, mas não sabe como começar, se inscreve no canal, tá? Porque o canal na verdade é sobre esse assunto. De vez em quando que eu dou um rolê ali um pouquinho fora do assunto, beleza? Então tamo juntos e vamos falar sobre o acidente que infelizmente levou a vida do nosso amigo e cantor Gabriel Diniz. Então vamos lá, vamos dividir esse vídeo no seguinte: mitos e verdades, tá? O primeiro mito é o seguinte: esse avião ele não caiu. Quando eu digo que ele não caiu é o seguinte, tá? Ele não tava voando tranquilamente, pai, de repente, opa, vou cair, vup. Não foi assim, tá? Esse avião ele não caiu, até porque um Piper Cherokee, que é o avião que ele tava, ele é muito impossível ele cair, por mais que tenha uma falha técnica, por mais que o motor pare. Inclusive, se o motor parar, ele ainda vai planar, vai voar pra caraca. Dá tempo do comandante procurar uma área pro pouso. Dá tempo de fazer um milhão de coisas naquele tipo de avião, tá? Ele plana e plana muito. Segundo mito, desespero dentro da cabine. Inclusive, eu acho que desespero dentro da cabine vai ser o nome desse vídeo, tá? Não houve desespero dentro da cabine. Simplesmente esse avião estava voando e colidiu com algo. Algo que você vai entender logo depois quando eu começar a falar as verdades sobre o acidente que ocasionou a morte do Gabriel Diniz. Porra, como assim? Como assim? Você vai dizer agora que não teve, o avião tá caindo e não teve desespero dentro da cabine? Onde já se viu isso? Bom, como eu afirmei ainda há pouco, esse avião ele não caiu, tá? Ele colidiu em algo. Então eu acredito que essa colisão mais a força G foi suficiente já para desmaiar todo mundo que estava dentro da aeronave, né? O piloto, o copiloto, inclusive o passageiro. E da primeira colisão até o avião aterrar no mangue, eu acredito que tenha acontecido entre 10 e 25 segundos no máximo. Terceiro mito: o avião se partiu no meio, como vocês podem ver nessa entrevista aqui. E sabe qual é a chance que um avião tem de se partir no meio? Sei lá, uma bomba nuclear lá dentro. Fora isso, não há possibilidade do avião estar voando. Ele tá voando assim, né? De repente ele, partiu no meio, caiu. Chance zero. Ainda mais um avião daquele, tá? Um avião daquele não se parte no meio nem com um raio. E caralho, como é que é o nome? E para a conformidade de quem viu vídeos de pedaços do avião caindo ainda, não sei se vocês repararam, mas um pouquinho de tempinho atrás eu falei que esse avião ele colidiu com alguma coisa. Ao meu ver, quando eu digo que ele colidiu em algo, ele colidiu em árvores, tá? E quando você vê algumas partes voando desse avião, o que pode ter acontecido, né? Que eu vou chamar de fator estilingue. Tá? Quem tem mais de 30 anos aí sabe o que é um estilingue. É um galho de uma árvore onde você colocava um soro, uma borracha de soro, né? E colocava uma pedra para acertar algum alvo. Ou na minha época se usava muito para, infelizmente, matar passarinho. Hoje é proibido. Porém, eu vou usar o nome disso, um efeito estilingue, tá? Porque para mim esse avião ele colidiu nas árvores, tá? Algumas árvores ele quebrou e alguns galhos simplesmente fizeram isso aqui, ó. Não sei se você sabe, mas não precisa ser nenhum gênio, né? Quando tá ventando muito, você vê que a árvore ela se inclina muito, mas não quebra. Então, como esse avião ele bateu nessas árvores assim, muitas árvores ela se inclinou, e quando ela volta com pressão. Então ela pode ter jogado muitas partes dos aviões que ficou entre os galhos para o alto. E sim, muito alto. Quando eu falo muito alto, é muito alto, como aparece no vídeo do camarada lá que mostra lá um pedaço do avião caindo. Então,
Quando você vê parte do avião caindo, isso não quer dizer que o avião se despedaçou no ar, tá? É impossível, esquece, chance zero. Não existe possibilidade do avião se despedaçar no ar, tá? O que pode ter acontecido, e o que eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, é que as árvores, algumas quebraram e outras simplesmente fizeram um efeito estilingue, entendeu? Elas inclinaram tanto que alguns pedaços do avião que ficaram na árvore, quando ela voltou para o normal, ela simplesmente tacou para o alto. Por isso que parte da asa foi encontrada a 500 metros do acidente, né? Uma outra parte foi encontrada em outro, né? O trem de pouso também parece que foi para bem longe. Então, aqui a gente finaliza os como é que é o nome, cacete? Os mitos. Eu tô perdendo a concentração porque eu tô numa cadeira que gira, ó. E ela, quando eu giro ela um pouquinho, dá a impressão de que eu tô peidando, ó. Troço chato, pô. E agora vamos para o que de fato eu acho que aconteceu dentro daquele avião. Tem um áudio, eu ainda não tenho conhecimento desse áudio, mas eu já ouvi alguém falar, até mesmo o Lito, né, do Aviões e Músicas, falou na entrevista que ele deu ontem no Pânico. É o seguinte, existe um áudio que um pouquinho antes do acidente, ele pediu um desvio, que parece que não foi atendido pela torre. O que acontece numa situação como essa? Quando ele não faz um voo por instrumento, né, que aquele avião infelizmente não voa por instrumento, né, se você pegar um Boeing 737, o 300, como é que é o nome? O outro avião lá, esqueci o nome até. Se você pegar um avião desse, ele trabalha com instrumento. Então, cara, 10 quilômetros de distância você consegue ver uma tempestade à frente. Quando você faz um voo no visual, que é o caso daquele avião, né, quando você vai ver a tempestade, você já está entrando. Então, por exemplo, assim, o primeiro erro foi, não montou a estratégia antes de sair de Salvador, né, que esse avião saía de Salvador e ia para a terra natal da minha mãe, como é que é o nome? Alagoas. Então esse avião saiu de Salvador e ia para Alagoas, 40 minutos depois que levantou o voo, acabou sofrendo esse acidente. Insisto em dizer acidente e não queda, porque para mim foi um acidente e não a queda. Esse avião, ele tem ali como voo de cruzeiro, vou chamar de voo de cruzeiro, entre 2 e 4 mil metros de altura. Né? Então, quando ele entrou nessa tempestade, automaticamente ele ficou desorientado. E qual é a tendência de todos os pilotos? O que eles fazem quando eles ficam desorientados espacialmente? Eles têm tendência a baixar a altitude até que ele consiga ver à frente. Então, muito provavelmente, quando ele entrou nessa tempestade, tendenciosamente ele baixou a altitude para que ele possa ver. Mas aparentemente não, né? Segundo relatos de pessoas que estavam lá, chovia muito naquele momento e o tempo estava muito ruim. E quando você tem uma desorientação espacial, o ser humano ele não foi feito para voar. Tá? Eu vou até citar um exemplo bem simples aqui, como a gente não percebe a merda que a gente está fazendo. Se você pegar uma pessoa, pega qualquer pessoa da sua família, um amigo seu, faz esse teste, tá? Você venda ele, coloca ele vendado, bota ele nessas cadeiras giratórias, nessas de computador mesmo, né? Coloca ele com a mão assim, tá? E você gira essa cadeira e fala assim, ó, você não pode virar a mão para lado nenhum. Ele vai falar assim, eu não vou virar. Ele vai te dar certeza que não vai virar. Quando você começar a girar essa cadeira, você vai ver que a mão dele vai fazer vários movimentos para vários ângulos que ele não vai ter nem noção do que ele está fazendo. Uma que ele está com os olhos vendados e outra que o ser humano não foi feito para ficar rodando igual peão. Então a mesma coisa acontece quando o cara está no ar. Então quando ele sofreu essa desorientação, né, e ele desceu e automaticamente ele não conseguiu ver o horizonte, ele já não sabe o que estava fazendo. Então não houve desespero dentro da cabine. Ele simplesmente achou que estava baixando e que uma hora ele ia ver o horizonte. Ele não tinha noção se ele desceu 10 metros ou 2.000 metros. Ele não tinha essa noção. Então quando ele foi lidar com a situação, quando ele foi se deparar com a situação, provavelmente ele já devia estar tendo a primeira colisão. Então, por exemplo, o avião estava voando, tá? Eu acredito que ele bateu voando, o comandante acreditava que ele estava voando e acreditava que ele estava mais alto do que na verdade ele estava. Então ele bateu, logo na batida, né, já foi o suficiente para desmaiar todo e de 10 a 25 segundos esse avião atolou, né, lá no mangue. Então, o que eu posso adiantar sobre o acidente é isso. Eu acredito que não aconteceu nada de diferente do que eu estou relatando para vocês aqui, tá? É claro que a gente tem que esperar lá a investigação do CENIPA
e tal, mas a gente pode ver lá a hélice da maneira que saiu, é muito provável de que ela estava girando quando ela colidiu, então a gente pode descartar a possibilidade de problema no motor, tá? Eu expliquei já por que parte do avião estava voando mesmo depois do acidente, o que eu preferi chamar aqui de fator estilingue. Esse é um vídeo fora da curva, de vez em quando eu tenho vontade de falar sobre esse assunto, eu acho interessante também para você que não tem menor noção sobre o assunto. E esse, por enquanto, é o vídeo de hoje. De repente eu solte mais um aí sobre treino e tal e tudo mais. Mas por enquanto vamos ficar nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve. Não se esqueça, se você quer fazer uma dieta, quer fazer um treino, tem vídeo aqui, tá? Tem vídeo sobre o uso de anabolizantes, tem vídeo sobre treino, tem vídeo sobre bodybuilder, tem vídeo sobre tudo, tá? Se você gostou do canal, me achou um cara carismático, se inscreve aí, não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo e tamo junto.